Ele escolheu a mesa mais visível do bar, levantou o copo, riu alto, e começou a contar com orgulho como destruiu a mulher que confiou nele. Ele explicou, detalhe por detalhe, como espalhou mentiras, como isolou, como apagou a reputação dela e brindou a própria impunidade. O que Léo não sabia é que aquela não era uma noite de vitória. O garçom estava ouvindo. O bar inteiro estava ouvindo. E o silêncio dela não era derrota, era estratégia. Porque quando ele terminou de se gabar, a consequência chegou. E foi pública. Se o coração bateu mais forte com essa história, acompanhe Caminhos Marcantes no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Entre emoção, coragem e superação, cada história revela força interior, porque cada caminho deixa uma marca. O aroma pesado de carvalho e malte pairava sobre o bar O Refúgio, um santuário de veludo escarlate e sussurros caros. Era um lugar onde os pecados eram confessados na segurança percebida da penumbra e do isolamento social. Léo Vargas escolheu a mesa mais visível, mas ao mesmo tempo a mais recuada, perto da pesada cortina que separava o salão principal do corredor de serviços. Queria ser notado, mas só pelas pessoas certas. Ele estava acompanhado por 2 associados, Marco e Tiago, homens que riam um pouco alto demais em resposta às suas piadas. Léo, um homem que confundia arrogância com confiança, ajeitou o colarinho perfeitamente engomado. Seus olhos, de um azul gélido e autossuficiente, percorriam o ambiente, buscando a admiração que acreditava ter merecido. Mais um Scott, Elias, ele pediu, a voz grave e ligeiramente desafiadora. Elias, o garçom, materializou-se junto à mesa com uma eficiência quase espectral. Ele não demonstrava pressa, nem impaciência. Suas mãos eram grandes e firmes. Quando pousava um copo de cristal na mesa, o movimento era silencioso e final. Elias vestia um colete impecável, mas havia algo em seu olhar, profundo, talvez excessivamente atento, que destoava da subserviência esperada da função. Puro, Sr. Vargas. Como gosta, respondeu Elias, sem alterar a expressão, mas demorando meio segundo a mais para se afastar. Léo inclinou-se para Marco e Tiago, ignorando a retirada de Elias, como se o homem fosse apenas um fantasma operacional. Ele estava claramente embriagado, não pelo álcool, mas pela certeza de sua vitória. Sabe, Marco, Léo começou, a voz caindo para o tom conspiratório que ele usava para compartilhar seus atos de brilhantismo. Há uma arte em destruir alguém. Não é com violência bruta. Não, é com precisão cirúrgica. Tiago sorriu, lambendo os lábios secos. Estamos falando de Helena, certo? O nome pairou no ar por um momento. Helena era um nome que para Léo deveria evocar medo, ou pelo menos a satisfação da ausência. Mas ele não sentia nada além de alívio frio. Helena, sim, Léo confirmou, apoiando o cotovelo na mesa. Ela era boa. Excelente, de fato. Mas cometeu o erro fatal de achar que era indispensável, que tinha alguma moralidade superior. Ele fez uma pausa dramática, tomando um gole demorado do Scott. O gelo estalou. O som era alto demais na quietude momentânea do bar. Quando percebi que a parceria não era mais lucrativa, precisei de uma saída limpa. E limpa, nesse contexto, significa ir para a ofensiva. Não se defende quando se tem o que perder. Você ataca o ponto mais fraco. Marco franziu a testa. Mas ela tinha todos os dados do projeto. Pensei que seria difícil, que ela tentaria retaliar. Léo gargalhou. Um som áspero que fez a taça de martini na mesa vizinha vibrar sutilmente. Retaliar? Com o quê? Com a verdade? A verdade é uma moeda fraca, meus amigos. A percepção, essa sim, é ouro. Eu não precisei inventar uma história inteira. Bastou misturar um quarto de mentira bem plantada com 3/4 de inveja latente. Eu apenas precisei sugerir, sutilmente, que toda aquela ambição dela era, na verdade, resultado de um desvio de fundos. Tiago se recostou, impressionado. O desvio daquele investidor escocês? Exatamente, Léo sibilou. O investidor nunca soube se o erro foi dela, meu ou de uma falha sistêmica. Mas convenhamos, era muito mais conveniente culpar a mulher ambiciosa que de repente saiu do mapa. Eu garanti que o rumor fosse plantado primeiro nos círculos financeiros, depois nas rodas sociais. A perda de dinheiro machuca,
Mas a perda de reputação, isso isola. Destrói a espinha dorsal. Ele gesticulou com a mão aberta, como se estivesse esmagando algo invisível. Em 6 semanas, ela estava fora do jogo. Não conseguia um contato, um cafezinho, uma recomendação. A porta de vidro se fechou com um clique sonoro. O silêncio. Dela após o ocorrido foi a minha maior confirmação. Silêncio total. Nenhuma nota na imprensa. Nenhuma defesa pública. Ela sumiu. Eu venci. Enquanto Léo saboreava sua vitória verbal, Elias retornava. Ele não vinha apenas reabastecer a mesa, mas para limpar os restos de nozes e a poeira invisível que parecia acumular-se apenas onde Léo estava sentado. Elias estava perto. Muito perto. Ele ouvia, mas seus olhos estavam fixos na toalha de linho que ele dobrava meticulosamente sobre o antebraço. Marco tossiu, incomodado com a proximidade do garçom. E o que aconteceu com ela agora? Ela se mudou, não foi? Léo encolheu os ombros. Quem sabe? Que diferença faz? Ela está em algum lugar lamentando, bebendo vinho barato e se perguntando onde errou. O importante é que ela não pode fazer nada. Se ela tentar aparecer, se ela tentar se defender, eu reforço o rumor. Eu a transformei em uma pária. Ela não tem mais coragem de aparecer. Não tem mais plataformas. A forma como Léo pronunciava a palavra coragem era um insulto em si. Ele a via como uma fraqueza que ele havia explorado com sucesso. Nesse momento, uma senhora de cabelos prateados na mesa ao lado, que até então parecia absorta em seu telefone, levantou a cabeça. Seu olhar encontrou o de Léo por um breve instante. E havia uma chama fria ali, que Léo interpretou, em sua soberba, como admiração silenciosa por sua crueldade eficiente. Léo deu um tapa na mesa. Não há nada mais satisfatório do que a impunidade, meus caros. Eu destruí a carreira e a vida social dela, e estou aqui, no refúgio, celebrando. Ele pegou a garrafa de Scott, girando o líquido âmbar. Nenhuma consequência, nenhuma. Elias, que havia terminado de organizar os talheres, parou. Seus lábios estavam finos, quase inexpressivos. O senhor deseja mais alguma coisa? Senhor Vargas? Algum acompanhamento para a sua bebida? Elias perguntou, a voz baixa, mas perfeitamente audível, carregada de uma formalidade que parecia uma censura silenciosa. Léo riu. Não, Elias. Apenas a certeza de que o mundo funciona como deveria, onde os fortes vencem e os fracos desaparecem. Elias assentiu lentamente, seus olhos fixos em algo que parecia estar além de Léo. Ele se virou e caminhou lentamente em direção ao balcão, a anomalia do seu comportamento pairando como um vapor frio na bolha quente da autossatisfação de Léo. O barulho do jazz de fundo parecia ter diminuído drasticamente. Léo estava tão concentrado em se gabar que não percebeu que a maioria das conversas no ambiente havia cessado. Todos estavam, de alguma forma, ouvindo a história de sua traição e triunfo. A noite no refúgio estava prestes a se tornar muito, muito longa. Léo continuou a desdobrar a narrativa de sua engenharia social destrutiva, sem perceber o peso crescente dos olhares sobre ele. Para ele, o bar era seu palco particular. O público, meros figurantes a serem impressionados. Ele se sentia invencível, protegido pelo manto da riqueza e da influência. O mais irônico, Léo continuou, elevando ligeiramente o tom para garantir que a senhora da mesa vizinha e um grupo de jovens executivos à direita o ouvissem. Foi a forma como ela reagiu inicialmente. Helena era uma mulher de fogo. Ela não aceitava não como resposta. No momento em que a notícia começou a circular, ela tentou lutar, mas a luta dela foi patética. Esmaguei-a com burocracia, com e-mails frios e com o poder da palavra não dita. Ele descreveu a sensação do conflito inicial, a adrenalina de saber que estava destruindo a base financeira de alguém que um dia chamou de parceira. Não havia amor nessa descrição, apenas um cálculo frio de custo-benefício. Ela me ligava a cada 10 minutos, Marco. Histérica, jurando que provaria que era inocente. Inocente. Como se isso importasse. A narrativa já estava estabelecida. Quando você tem um furo no casco, não adianta remendar. Você precisa afundar o navio antes que ele chegue ao porto. Tiago tomou um gole de sua cerveja, parecendo ligeiramente desconfortável, mas tentando manter a fachada de lealdade. E como você lidou com as provas dela? Ela tinha documentos, não tinha? Léo sorriu. Um sorriso fino e predador. Ah, os documentos. Eles não mentem, mas as pessoas que os interpretam sim.
Eu fiz parecer que as falhas eram dela. Lentidão em relatórios, omissão de detalhes cruciais. Eu apenas esqueci de mencionar que eu mesmo havia atrasado esses relatórios para criar o timing perfeito para a queda dela. E quando o escocês perguntou, eu agi como o amigo traído, o parceiro que tentava desesperadamente encobrir os erros dela, mas que no fundo tinha a obrigação moral de expor a verdade pela saúde do negócio. Essa era a essência da sua traição. Não apenas mentir, mas transformar a mentira em um ato de autossacrifício heróico. Enquanto Léo falava, Elias reapareceu vindo do corredor dos fundos, mas desta vez não trazia bebidas. Ele estava de pé junto ao balcão, conversando em voz baixa com o gerente, um homem corpulento chamado Miguel. Miguel olhava para Léo, depois para Elias, e balançava a cabeça com uma lentidão que parecia ensaiada. Havia uma tensão sutil na troca. Um pequeno enigma que Léo estava muito ocupado para notar. Léo continuou, mergulhando nos detalhes mais sórdidos de seu plano. Eu a isolei fisicamente também. Mandei e-mails para todos os nossos contatos em comum, expressando minha profunda decepção com seu caráter e sugerindo que qualquer associação futura com ela seria um risco para a reputação deles. E funcionou. Ninguém a convidava mais para nada. Ela tentou organizar uma pequena reunião com antigos colegas para se defender, mas ninguém apareceu. Ninguém. O telefone dela ficou silêncio. Ele fez uma pausa, o orgulho inchando seu peito. A solidão é o pior castigo. Ela deve ter percebido que o mundo não se importava. E esse é o verdadeiro poder, não a agressão física, mas a aniquilação social. Você a apaga da existência. Marco, um homem mais pragmático, perguntou. E você não se preocupou com a possibilidade de ela entrar com uma ação por difamação? Léo bufou, como se a ideia fosse infantil. Difamação? E com que provas? Minhas acusações eram vagas o suficiente para serem apenas opiniões e preocupações. E se ela tentasse, eu a arrastaria pelos tribunais por anos. Ela não tinha mais recursos, Marco. Eu garanti isso. Ela estava emocionalmente esgotada, financeiramente destruída. E o mais importante, ela não tinha mais a rede de apoio necessária para sustentar uma guerra legal. Léo estava tão absorto em sua própria narrativa que não notou que Elias havia se afastado do balcão e estava caminhando lentamente pela periferia do salão. Elias não estava limpando ou servindo. Ele estava apenas se movendo, com um tablet em suas mãos, examinando algo com uma concentração intensa. Seus movimentos eram coordenados e silenciosos. A senhora de cabelos prateados, Sofia, na mesa ao lado, finalmente interveio, sua voz cortante e baixa, mas carregada de autoridade. Senhor Vargas, Sofia disse, seu olhar fixo nele. Você fala de Helena como se ela fosse um erro de cálculo. Não uma pessoa. Léo revirou os olhos, irritado por ter sido interrompido. Ele a encarou. E quem é a senhora? Alguém que conhece a história de Helena, de certa forma. Sofia respondeu sem vacilar. O que me pergunto é, por que tanto esforço para destruir, se a parceria já havia terminado? Por que não apenas seguir em frente? A pergunta de Sofia foi um pequeno gancho, uma farpa na autossuficiência de Léo. Ele precisou de um segundo para se recompor. Porque essa não é a forma como o mundo funciona, minha cara. Você não deixa um inimigo ferido se arrastando. Você garante que ele não volte. E Helena não voltaria. Ela não tinha mais esperança. A palavra esperança soou oca, vindo dele. Léo sorriu, voltando-se para seus amigos. As pessoas subestimam a capacidade de vingança passiva. A melhor forma de se vingar é transformar o alvo em uma nulidade social. Ninguém mais confia nela. Ninguém mais a apoia. Ela é um fantasma que só eu posso ver. E eu garanto que ninguém mais a veja. Neste momento, Elias passou muito perto da mesa de Léo. Seu olhar se encontrou com o de Sofia. E houve uma troca rápida, quase imperceptível, de assentimentos. Léo estava quase no clímax de sua confissão de traição. Ele levantou o copo, brindando. E é por isso que estou aqui, meus amigos. Eu sou o vitorioso. Ela está destruída. E eu estou livre. Nenhuma mácula, nenhuma conta a pagar. A justiça foi feita. A minha justiça. O bar estava completamente em silêncio. Não um silêncio social, mas um silêncio atento, quase hostil. O pianista no canto parou de tocar. Léo, finalmente, notou a anomalia. Ele olhou em volta, o sorriso hesitante congelando em seu rosto. O que estava acontecendo? Por que todos estavam olhando para ele com aquela expressão de antecipação? Era como se estivesse esperando que uma cortina caísse.
Elias estava de volta ao balcão. Ele não estava limpando ou servindo. Ele estava apenas parado, as mãos cruzadas na frente do corpo, observando Léo com uma serenidade perturbadora. O pequeno enigma que pairava no ar estava prestes a se desdobrar. A tensão no ar tornou-se palpável, densa como o fumo de um charuto caro. Léo, acostumado a ser o centro das atenções, interpretava o silêncio da audiência como o respeito que ele exigia pela sua engenhosidade destrutiva. Mas havia algo errado na quietude. Os olhos das pessoas não continham admiração. Havia um peso de julgamento, de antecipação. Algum problema, Elias? Léo perguntou, forçando um tom de voz casual, tentando dissipar o desconforto. Elias deu um passo à frente, mas não respondeu. Ele apenas manteve aquele olhar fixo, que parecia ver além da superfície de Léo, dissecando sua alma vitoriosa. Léo virou-se para Marco e Tiago, buscando conforto. Marco estava olhando para a ponta de seus sapatos, evitando o contato visual. Tiago, pálido, parecia ter percebido a mudança na atmosfera antes de Léo. Onde eu estava? Léo retomou, tentando reafirmar seu domínio. Ah, sim. No sumiço dela, muitos pensaram que ela havia entrado em colapso, que a pressão a havia quebrado, que ela estava se escondendo. Envergonhada, ele riu novamente, um som que agora parecia estridente e forçado. É o que acontece quando você é privado de sua rede. Você se retrai. E eu, pessoalmente, fiz questão de reforçar essa imagem do sumiço. Eu postava nas redes sociais sobre minha agenda lotada, meus sucessos e novos empreendimentos. A vida é feita de contrastes, não é mesmo? Quanto mais eu brilhava, mais apagada ela parecia. Foi a minha redenção social e o colapso dela. Léo, no entanto, não sabia o quão perto estava da verdade e quão erroneamente ele a interpretava. Elias começou a caminhar em direção à mesa de Léo, devagar. Cada passo era uma batida surda no suspense crescente. Ele trazia em suas mãos, não um copo, mas um objeto retangular, plano e pesado, envolto em um papel pardo de alta gramatura, lacrado com uma cera de cor escura. Pode se afastar, Elias. Não precisamos de nada agora, Léo ordenou, sentindo a irritação subir pela espinha. A proximidade de Elias e o objeto não identificado estavam perturbando sua narrativa de glória. Elias, no entanto, parou bem ao lado da cadeira de Léo. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Na verdade, Sr. Vargas, o senhor precisa disto. É um serviço que não estava no menu, mas que foi pago integralmente, e com grande antecedência. Elias disse, sua voz baixa e controlada, a primeira vez que ele falava mais do que uma frase de serviço em toda a noite. O contraste entre a sua roupa de garçom e a formalidade da sua entrega era o microgancho que agarrava na atenção do bar. Léo agarrou o objeto com impaciência, sentindo a rigidez do papel grosso sob seus dedos. Ele reconheceu o peso de um documento legal dentro. O que é isso? Uma oferta de investimento ridícula? Léo bufou, tentando manter o tom de desdém. Ele estava começando a suar levemente sob a gola apertada. Não é uma oferta. Elias corrigiu, com clareza clínica. É a consequência. Léo rasgou o lacre de cera com força. O ruído seco rompendo o silêncio mortal. O papel pardo se abriu, revelando um envelope branco, timbrado com o selo pesado e formal de um escritório de advocacia de alto nível. Um escritório que Léo sabia ser sinônimo de litígio agressivo e eficiente. Seus dedos tremeram ao retirar o conteúdo, uma folha de papel, curta e direta. Não era uma ameaça, era uma notificação, uma intimação, uma ação judicial de proporções devastadoras, citando difamação, calúnia, danos morais e, o pior de tudo, interferência dolosa em contratos. A quantia exigida era estratosférica. Mas o que fez o sangue de Léo gelar não foi o valor. Foi o nome do autor da ação, impresso em letras frias e legíveis, Helena Vasconcelos. Léo levantou os olhos, confuso, buscando uma explicação, uma piada. E isso não é possível. Ela não tem como. Ela está falida. Léo gaguejou, a invencibilidade evaporando como orvalho sob o sol. Elias sorriu. Foi o primeiro sorriso da noite. E não tinha calor. Era a expressão de um predador que havia esperado pacientemente. A senhora Vasconcelos não está falida, Sr. Vargas. Ela estava, como o senhor bem disse, isolada. Mas não por vergonha, por estratégia.
O silêncio dela não era derrota. Era preparação. Ela não estava bebendo vinho barato. Ela estava contratando advogados e, mais importante, contratando profissionais para coletar evidências. Marco e Tiago estavam imóveis, as faces brancas. O bar inteiro estava assistindo à cena, mas Léo só tinha olhos para Elias. E o que você tem a ver com isso? Léo perguntou, a voz mal passada de um sussurro rouco. Você é um garçom. Elias ajeitou o colete, com um movimento que não era de subserviência, mas de precisão profissional. Eu sou, ou melhor, eu fui, seu garçom por exatas 2 horas e 40 minutos. Tempo mais que suficiente para ouvi-lo, Sr. Vargas. Mas na maior parte do tempo, eu sou Elias Cordeiro, detetive particular, contratado por Helena Vasconcelos há 6 meses, desde o momento em que a senhora Vasconcelos compreendeu a profundidade de sua traição. O golpe foi físico. Léo ofegou, recuando na cadeira, esbarrando na mesa com força. A taça de Scott tombou, espalhando o líquido escuro sobre o linho branco. Você estava me gravando, Léo realizou, aterrorizado. Toda essa conversa, Elias não negou. Ele apenas inclinou a cabeça em confirmação. Não só esta conversa. Os seus comentários de hoje, a forma como detalhou o seu processo de destruição social, são a peça final do nosso quebra-cabeça. O senhor detalhou o conflito, com uma riqueza de informações que superou as nossas expectativas. E o bar inteiro ouviu, incluindo o Sr. Vargas, a Sra. Sofia Bittencourt, ali ao lado, que não é apenas uma cliente, mas uma juíza aposentada de grande renome e uma amiga íntima da família de Helena. Ela está aqui como testemunha da sua confissão pública de difamação. Sofia assentiu, um olhar frio e profissional. Léo sentiu o calor subir ao seu rosto, misturado com o frio do terror. Ele olhou para Marco e Tiago, esperando lealdade, mas eles apenas se afastaram, envergonhados pela exposição. A redenção, que ele havia buscado através da destruição de Helena, estava se virando contra ele em uma exibição pública de justiça. O silêncio do bar era agora sufocante, carregado pela revelação. Léo Vargas, o arquiteto da destruição social de Helena, estava subitamente nu sob os holofotes. Seus olhos se moveram freneticamente, tentando encontrar um ponto de fuga, uma forma de negar a realidade que Elias, o ex-garçom, havia imposto. Isso é uma farsa. Uma armação, Léo gritou, a voz não mais grave e confiante, mas aguda e desesperada. Ele amassou a intimação em suas mãos, como se o ato pudesse anular sua validade. Elias manteve-se impassível. Não, Sr. Vargas. É a colheita. Enquanto o senhor celebrava sua impunidade e falava de como ela estava isolada e sem coragem, Helena estava na verdade trabalhando. Ela não buscou a vingança imediata. Ela buscou a justiça irrefutável. Elias explicou, com uma clareza que beirava a crueldade, os detalhes da operação. O senhor não percebeu, mas por meses, cada pessoa que o senhor contatou para difamar Helena foi discretamente contatada por nossa equipe, não para quebrar o seu cerco, mas para medir o dano e, mais importante, para coletar testemunhos. Quando o senhor espalhou os boatos sobre desvio financeiro, Helena usou aquele silêncio forçado para organizar todas as transações, provando que o erro, o timing da falha, era seu. Ela não se defendeu na imprensa porque sabia que a sua guerra era baseada em ruído. A guerra dela era baseada em fatos e paciência. Léo se levantou abruptamente, derrubando a cadeira com um estrondo. Eu não confessei nada. Eu estava apenas contando uma história, ele argumentou, voltando-se para o salão, implorando pela incredulidade da plateia. Sofia, a juíza aposentada, interveio com autoridade. Senhor Vargas, a sua descrição da sua engenharia social destrutiva, o detalhamento preciso do seu plano para incriminar e isolar a senhora Vasconcelos sob o pretexto de um brinde de celebração, não é uma história. É uma admissão. Léo percebeu então o quão meticulosamente a armadilha fora montada. O refúgio era um lugar de elite, frequentado por pessoas de seu círculo. A confissão dele não estava apenas gravada. Estava autenticada por testemunhas sociais de peso. O ponto de virada não era a intimação em si, mas a humilhação pública. A perda total de sua própria reputação no exato momento em que ele a celebrava. Elias deu mais um passo para trás, criando distância, mas mantendo a compostura. A senhora Vasconcelos sabia que o senhor, na sua arrogância,
Voltaria a esse ponto. Que o Senhor precisaria reviver a glória da destruição dela. Ninguém se senta em um bar caro e confessa uma traição e calúnia a estranhos, a menos que se sinta totalmente invencível. E essa foi sua falha, Léo. Sua crença na impunidade. Léo estava respirando pesadamente, o terror sendo substituído pela fúria impotente. Ele olhou para Marco e Tiago novamente. Eles estavam agora de pé, fazendo um movimento lento e calculado para se distanciarem da mesa. O espectro da associação com um difamador publicamente exposto era real e imediato. E o que mais, Léo exigiu, com uma secura na garganta que dificultava a fala. Elias sorriu, um leve levantar de canto de lábios que significava o clímax final da revelação. O que mais, Sr. Vargas, é que a Sra. Vasconcelos não está apenas processando o senhor. Ela está voltando. A ação judicial é a sua reintrodução pública. Ela usou o período de silêncio para se reestruturar. Ela garantiu novos investidores, aqueles que puderam verificar a total inocência dela nos documentos que o senhor tentou manipular. Elias retirou do bolso do colete um pequeno dispositivo de gravação, não maior que um polegar. E como prova de nossa ética, toda esta conversa está sendo salva e será protocolada. Mas para que o senhor compreenda a profundidade da superação de Helena, permita-me reproduzir um pequeno trecho de sua confissão de hoje. Ele apertou um botão. E de repente, a voz de Léo ecoou pelo bar, não mais poderosa e controlada, mas capturada em áudio. Eu garanti que o rumor fosse plantado primeiro nos círculos financeiros, depois nas rodas sociais. Eu o transformei em uma pária. Ela não tem mais coragem de aparecer. Eu venci. A reprodução foi breve, mas demolidora. A voz de Léo, cheia de desprezo e triunfo, agora soava como uma confissão gravada em tribunal. A resolução emocional veio não da absolvição imediata de Helena, mas da total destruição da fachada de Léo. Seu conflito interno, a necessidade de se gabar, havia levado à sua ruína. O medo em seus olhos era o reconhecimento de que o jogo havia acabado. E ele não era o vencedor. Léo, cambaleante, colocou as mãos na cabeça. Ele estava cercado por olhares fixos e condenatórios. A redenção, que ele havia negado a Helena, estava agora sendo negada a ele. O ar parecia ter sido drenado do ambiente. Eu preciso sair daqui, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Elias olhou para ele, sem pena. O senhor está livre para ir, Sr. Vargas, mas o processo está em andamento. E o preço de sua arrogância e traição será muito alto. A plateia assistia à queda do homem que se gabara de sua impunidade. A cortina havia caído. E a performance de Léo terminava em desgraça total, com a justiça, sendo servida fria, no exato local de seu último triunfo percebido. A saída de Léo Vargas do bar O Refúgio não foi a retirada triunfante de um vencedor, mas o tropeço apressado de um homem destruído. Ele não se despediu de Marco ou Tiago. Na verdade, ambos o ignoraram ativamente. Seu paletó estava amarrotado, e a mancha de Scott na mesa parecia seguir a linha de sua dignidade em colapso. Ele empurrou a pesada porta de carvalho, saindo do calor úmido do bar para o frio cortante da noite. As luzes da cidade pareciam mais duras, mais cruéis. De volta ao bar, o silêncio finalmente quebrou-se, mas não em murmúrios de fofoca, e sim em um misto de alívio e respeito pela manobra de Helena. Elias, o detetive, dobrou a toalha de linho manchada e a entregou a Miguel, o gerente. Miguel, que estava visivelmente perturbado pela cena, balançou a cabeça. Eu não sabia, Elias. Não sobre você. Apenas que deveríamos permitir a gravação na mesa dele e manter a calma. Elias assentiu. O Sr. Miguel, o papel do refúgio foi apenas fornecer o ambiente. Léo precisava de um palco onde se sentisse seguro para se expor. Ele precisava de pessoas influentes para ouvir a confissão, para garantir que o dano à reputação fosse imediato e irrevogável. Sofia, a juíza aposentada, aproximou-se de Elias. Foi brilhante. Elias, a paciência e a precisão. Como ela conseguiu manter o silêncio por tanto tempo? Quase ninguém aguentaria a pressão do ostracismo social, mesmo que fosse encenado. Elias respondeu, seus olhos refletindo a luz fraca do ambiente. Helena Vasconcelos é uma mulher de tremenda coragem. Quando ela percebeu a profundidade da traição, ela teve duas escolhas: desabar e confirmar a narrativa dele,
ou se reconstruir em segredo. Ela escolheu o caminho mais difícil. O que ele interpretou como fraqueza e retirada era, na verdade, a sua armadura sendo forjada. Ele fez uma pausa, olhando para o local onde Léo estivera sentado. Ela passou meses trabalhando com advogados especializados, auditando cada passo de Léo e, mais importante, encontrando novos aliados. O sumiço dela fez com que Léo se sentisse tão seguro de sua vitória que ele se tornou descuidado, arrogante. O custo emocional para ela foi imenso, mas o objetivo era maior do que a dor pessoal. Era a justiça. A estratégia de Helena era uma lição em superação. Ela transformou o isolamento forçado em uma vantagem tática. Cada e-mail não respondido, cada evento social evitado, era um tijolo na parede de sua defesa. Enquanto Léo achava que a havia silenciado, ela estava, na verdade, gravando a arma que ele usaria contra si mesmo. E o processo agora? Perguntou Sofia. Com esta confissão e com as provas de manipulação contratual, o caso dela passa de uma difícil disputa por difamação para uma vitória quase certa. Elias explicou. Ela não busca apenas o dinheiro. Embora ele venha, ela busca o desmantelamento total da reputação dele. O que ele fez a ela, ele o fez a si mesmo. Só que agora, ela detém o controle da narrativa. Elias pegou sua jaqueta, preparando-se para sair. Ele não era mais um garçom. Sua missão estava completa. E a responsabilidade passava para o sistema legal. E Helena, ela tem esperança de reconstruir a vida dela? Perguntou Miguel. Ela não tem esperança. Ela tem certeza. Elias corrigiu. Ela já começou a reconstruir. Ela usou este tempo para abrir uma nova empresa, com princípios éticos que vão contra tudo o que Léo representa. A história dela não termina aqui. Ela volta ao jogo mais forte, mais cautelosa e infinitamente mais respeitada, porque ela não caiu na armadilha da vingança imediata. Léo Vargas, lá fora, na rua fria e indiferente, parou. Ele podia sentir o arrependimento como um nó na garganta, misturado ao medo paralisante do futuro legal e social que o aguardava. Ele havia perdido tudo no momento em que se gabou. A impunidade que ele tanto celebrou revelou-se a miragem mais cruel. A história de Helena, a mulher que Léo pensou ter destruído, não era um conto de vítima e agressor, mas um épico de paciência estratégica. Ela havia provado que, quando você pensa ter vencido, a vítima pode já ter montado o tabuleiro. E a consequência não é apenas severa, mas absolutamente pública. O que fizeram com ela não ficou sem consequências.